Boa tarde, meu nome é Sérgio Charrua, sou Solutions Architect na área de Big Data e Data Warehouse na Cicloid. E tenho aqui uma pequena apresentação tanto da Cicloid, que não é uma empresa que seja muito conhecida a nível nacional, pelo menos, como também da nossa solução de Big Data, neste caso para uma operadora internacional, ligado também ao IoT. Portanto, a Cicloid nasceu em 2005 com o projeto principal na área de IPTV e a transmissão de vídeo via internet. Portanto, desenvolvemos aplicações de streaming de vídeo para mobile e nos últimos 4, 5 anos, essencialmente, começámos a nos dedicar mais na área de Big Data e ultimamente também realidade virtual e realidade aumentada. Nós temos ali no nosso stand alguns equipamentos e soluções de demonstração. Se quiserem podem passar lá. Atualmente estamos cerca de 50 colaboradores. Estamos presentes em Portugal, Reino Unido, Irlanda, Espanha, Brasil, Itália, Israel e Dubai. Embora estejam também mais alguns projetos fora, noutros continentes também. E temos estado com um crescimento sustentável de cerca de 20% ao ano, nos últimos 3, 4 anos, essencialmente. O que nós fazemos, essencialmente, são soluções feitas à medida, projetos chaves na mão e soluções de outsourcing. E muito embora nesta área do outsourcing seja muito diminuto, preferimos ter soluções chaves na mão para isso. Tecnologias que nós utilizamos mais, essencialmente, são tecnologias mobile, Android, iOS e Android TV, da qual nós estamos inclusivamente a desenvolver uma box para uma operadora na Irlanda de IPTV, tal como nós temos cá na Vodafone, ou na Mel, ou na Zone. Desenvolvemos também aplicações para televisões Samsung no sistema Tyson e temos uma grande parte da nossa equipa tem um grande know-how em soluções Oracle. Com ultimamente também soluções de base de dados distribuídas em Cassandra e MongoDB. Ora, muito bem. Como já vimos nas apresentações anteriores, o IoT é uma tecnologia que permite ter centenas ou milhares de equipamentos ligados numa pequena rede a transmitir dados. Isto, na rede local, é uma coisa, a rede mundial é outra, portanto estamos a falar de bilhões de equipamentos a transmitir dados. Quer seja na área de localização, como de domótica, como de saúde, aeroespacial, outras coisas mais, tudo o que é comunicações de dados entre equipamentos, entra aqui nesta área de IoT. Para dar uns pequenos números, estes são os valores que são esperados até 2020. 4 bilhões de dados, aliás, de equipamentos ligados, mais de 25 milhões de aplicações, qualquer coisa como 50 milhões, 50 trilhões de gigas de dados até 2020. Obviamente que isto requer ter uma grande capacidade de armazenamento e é aí que nós entramos com a nossa solução de Data Warehouse. O IoT funciona da seguinte forma. Pequenos sensores recolhem dados, transmitem esses dados para um data center na cloud ou um data center de uma empresa. Há uma aplicação que gera esses dados e os trata de determinada forma, dependendo do negócio. E do lado do consumidor é retirado, extraído estatística. Essencialmente são estatísticas. Por exemplo, otimização de trânsito. É uma das áreas que é muito utilizada hoje em dia para IoT. Hoje em dia os carros mais recentes, todos eles, neste momento, mais média e alta gama, estão todos ligados à rede 4G, a transmitir dados. A comunicação V2V ou Vehicle to Vehicle é uma das áreas que está a expandir bastante nos últimos tempos. Isto relativamente e muito relacionado com veículos autónomos. A comunicação entre os veículos
é utilizando estes dados. Ora, a quantidade de dados que isto gera por segundo ou por dia é assustadora. Uma pequena ideia, num automóvel, isto é apenas uma pequena parte da lista de sensores que existe no automóvel. Portanto, temos sensores de segurança, sensores que verificam constantemente a nossa condução, sensores de detecção de colisão, sensores de economia de combustível para questões ambientais, uma série de outros sensores que estão aqui. Inclusive sensores do estado da estrada. Para dar uma ideia, há carros que estão neste momento a circular e que estão em constante transmissão de dados sobre o estado da estrada. Isso são dados estatísticos que são recolhidos também em IoT. Ora, um exemplo prático, sensores ambientais, temperatura e luz, ou mesmo de segurança, por exemplo, câmaras de CCTV, recolhem os dados e, através de uma simples gateway dedicada para o fim, transmite os dados para a cloud, neste caso, neste exemplo, para a cloud, e que guarda os dados numa base de dados. Pronto. Nós não estamos a desenvolver nada relativamente à engenharia, neste caso de redes, estamos neste caso. Portanto, recolhemos todos os dados que são utilizados na base de dados aplicacional, desnormalizamos os dados, portanto, tratamos esses dados todos e colocamos num modelo de dados nosso, uma solução nossa de Data Warehouse. Como disse, portanto, todas as aplicações são aqui centralizadas numa única base de dados. O nosso cliente, neste caso, está presente em 26 países e 4 continentes. E toda a informação do IoT, da área de IoT, está toda centralizada numa base de dados. A necessidade do desafio era retirar carga à base de dados principal, permitindo extrair estatísticas, neste caso, de relatórios, reporting, que não é simplesmente estar a imprimir os dados num PDF ou num Excel, também tem a ver com gráficos, monitorização, alarmística e outras situações também que são necessárias, inclusivamente detecção de fraude. A nossa solução, portanto, extrai os dados da base de dados principal, pode ser numa base de dados, pode ser em ficheiros CSV, o que é que seja, ou em ficheiros XML. Não sei se toda a gente está aqui na área de IT, mas pronto, resumidamente é isso. Extraímos esses dados, transformamos os dados, desnormalizando os dados todos e colocamos no nosso modelo de dados. O nosso modelo de dados acaba por estar dividido em duas secções, que são os dados raw, como nós chamamos, que são os dados puros, como eles nos chegam, de um formato próprio que nós possamos trabalhá-los, e a segunda secção, que são os dados já agregados. Portanto, nós conseguimos saber para um determinado utilizador qual foi a quantidade de tráfego de dados que foram gerados num determinado dia, num determinado espaço de tempo. Em termos de tecnologias, utilizamos praticamente tudo o que é da Oracle, Java, Oracle Exadata como solução de infraestruturas, Data Integrator para extração e transformação dos dados e Golden Gate que, no fundo, extrai os dados da base de dados principal e como eles estão, portanto, não se trata e entrega os dados ao DI, que é o Oracle Integrator. Pequenos dados e alguns factos. Neste momento, no cliente, estão 14 exadatas instalados. Perto de 1000 milhões de equipamentos estão registados nos sistemas. Em fevereiro do ano passado, bateu o recorde de 50 milhões de equipamentos conectados em simultâneo. São gerados, aliás, temos qualquer coisa como 1.5 petabytes de dados disponíveis. 3 teras de dados diários são transacionados na base diária, portanto. E temos uma única tabela, como exemplo, temos qualquer coisa como 140 milhões de dados registados todos os dias também.
Existem mais de 200 tipos de relatórios disponíveis, entre os quais 40 são personalizáveis. Podemos personalizar o relatório conforme as necessidades do cliente. E os dados são em near real time. Não digo aqui real time porquê? Porque há sempre um espaço entre o sistema receber os dados, o Golden Gate, neste caso a aplicação da Oracle, reconhecer que os dados são novos e nós transformarmos os dados, decorre sempre algum espaço de tempo. E neste momento, os sistemas de monitorização e helenística que vigiam, utilizam esta infraestrutura para vigiar os serviços e os acessos aos dados. No futuro, nós pretendemos, portanto, migrar o sistema todo para Oracle Cloud, a integrar os sistemas distribuídos em Cassandra e em Solar. Data streaming, portanto, poder ter streaming de dados ao vivo, utilizando aplicações Confluent. Como poderão ver aí, Cassandra, Confluent, Kafka e Solar são aplicações open source, mas que são bastante utilizadas destes projetos de Data Warehouse. Estamos neste momento a desenvolver alguns algoritmos de previsão de dados, essencialmente para detecção de fraudes, e utilizar igualmente também Machine Learning para esta detecção de fraudes também. Portanto, convidamos a quem quer participar no processo e no projeto de visitar-nos e dar o seu nome, se quiserem aceitar um desafio aliciante. Estamos aqui, aí abertos. Ok? Muito obrigado.